A paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus pela sua vida. Estamos concluindo hoje a série de estudos chamado Teologia. Hoje sobre teologia frutífera. Que maravilha, amados. Louva a Deus pela sua vida. Glória a Deus por tudo. Você que tem acompanhado essa série, com certeza tem sido edificado e será cada vez mais frutífero. Não é tempo de parar. Estamos motivados pela graça. Não somos como a igreja de Laodiceia, que em Apocalipse 3,17 diz: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Tão satisfeita, né? Tão conformada. Isso não pode prevalecer em nossa vida. A advertência de Deus para essa igreja é: tu és infeliz, tu és miserável, pobre, cego, nu. É triste quando a pessoa está satisfeita, achando que já chegou lá, já está cumprindo bem a sua parte. Essa conformidade é tão diferente de Paulo falando conosco ali em Filipenses 3, que diz uma coisa fácil: eu prossigo para o alvo, procurando conhecer cada vez mais a Cristo, a sua ressurreição. É tão maravilhoso, queridos. Eu creio que eu e você estamos neste processo. O nosso Deus nos chama apenas a ser ramo. Não precisamos ser mais do que isso, permanecer. A responsabilidade é da videira. Não podemos assumir a responsabilidade pelos frutos. Se queremos dar frutos por culpa, por esforço na carne, nós estamos fora da fé. A fé é a dependência total, com confiança no Senhor e na sua palavra. O Pai é o agricultor, né? É Ele que vai dar o crescimento. O divino agricultor, Ele nos chama para ser ramos. E quando nós tentamos produzir para Ele, pelo esforço, pela culpa, nós nos precipitamos. Muitas vezes o ramo que apenas permanecendo nessa comunhão com simplicidade, segundo a sua condição atual, praticando segundo a sua condição atual, ele é forçado a produzir frutos precoces. É aí que vem a poda. Se não houver poda, não haverá crescimento, não haverá frutificação. Uma das condições para a frutificação é a poda. E a poda não é só em relação ao pecado, né? Ao mundanismo, mas aquele caule seco da última frutificação, aquela produção suga muita energia. Então muitas vezes a pessoa cresceu muito pelo esforço, pelas obras pessoais. Pedro disse: eu estou pronto, Jesus, a ir contigo até a cruz. Pedro estava inchado, né? Pedro precisava de uma poda e descobrir realmente aonde é que a seiva do Senhor estava passando. Às vezes a pessoa está tentando crescer na marra, na pressa. Não é bom ter pressa e também não é bom ter preguiça, mas no ritmo certo, o ritmo da graça. Diga: Senhor, eu quero estar no ritmo da graça. Não quero que eu esteja inchado. Às vezes precisa ser podado. Às vezes a nossa sabedoria, amor, não é o que foi gerado através da nossa comunhão, não foi algo que foi gerado pela seiva do Senhor, mas foi algo que nós tentamos produzir pela nossa condição da alma, e isso acaba substituindo o que o Senhor queria gerar. Isso precisa ser podado. Sabe, tem tanta gente que tem talentos naturais, né? E acaba pensando que progrediu e que isso é fruto do Espírito, quando na verdade isto é algo que a pessoa está fazendo para se gloriar. Sabe, queridos, que nesta série que nós meditamos, Teologia da Frutificação, nós possamos dizer: Senhor, eu quero que o fruto seja gerado por Ti, não pelo meu esforço, pela minha condição humana. Eu quero ser esta participação na comunhão com o Senhor. Eu quero ser essa pessoa que está conectada na comunhão diária, colocando isso como prioridade, essa amizade. O Senhor se deleita na comunhão conosco. O Senhor tem grande prazer.
O Senhor quer estar em contato conosco e nos ajudar em nossas fraquezas. Não precisamos nos fazer de fortes para que Ele nos aceite, nem melhorar o nosso desempenho para que Ele fique impressionado. Não, amados. Nós queremos ser essa amizade, nós queremos ser essa pessoa que o Senhor possa ver verdade em nós. Nós vencemos pelo sangue, não pelos acertos constantes, não é verdade? Mas é pelo sangue. É por essa dependência do trabalhar da graça. Aviva, Senhor, a tua obra ao longo dos anos. Queridos, sabemos que a principal obediência não é tentar praticar aquilo que lemos, né? Assim que nós aprendemos e tentamos praticar, caímos debaixo da lei. Mas quando nós lemos algo na palavra do Senhor, nós vamos até Ele e dizemos: Senhor, nessa área a tua seiva precisa passar, eu quero ser frutífero, né? Através do meu relacionamento contigo, me ajuda a receber, porque o homem não tem nada desde a queda, nada acontece automaticamente, né? Por acidente, por acaso, somente pela intervenção direta de Deus, através de uma oração consciente, através de uma oração que foi despertada ao ler as Escrituras. A pessoa lê as Escrituras e descobre certas necessidades e não fica se culpando nem se esforçando, mas com certeza se volta para o Senhor. Este é o significado, amados, do verdadeiro crescimento e da frutificação verdadeira. É aquela pessoa que aprendeu que Cristo vai suprindo através da nossa comunhão. E aquilo que não nasce de uma comunhão, ele é adultério. Se há um casal e algo é gerado fora da comunhão, né? Como a mulher dissesse assim: ô querido, eu vou fazer um filho para você. Ele vai dizer: não, como fazer um filho para mim? Abraão tentou fazer um filho para Deus, né? Não foi aceito. Não é aquilo que fazemos para Deus na carne. Paulo dizia em Filipenses: tudo eu posso naquele que me fortalece. E também em Romanos capítulo 1, ele dizia no versículo 9: Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Então, a vida do Senhor está nos vivificando. Ele nos conhecia antes de nós o recebermos. Ele nos amou quando estávamos afundados em pecados e delitos. Ele conhece todas as nossas fraquezas e falhas. Não precisamos tentar impressionar Ele, né? Com um desempenho artificial, humano, natural. Não! A verdadeira frutificação, ela é um efeito da comunhão, certo? A verdadeira frutificação é um efeito infalível de um relacionamento verdadeiro. Portanto, muito vale a verdade nas nossas orações, na nossa comunhão, que nós não venhamos ser pretensiosos, né? Como a igreja de Laodiceia que eu falei, que queria produzir uma perfeição. Na sua mente estava inchada. Estamos perfeitos, chegamos lá. Mas diante do Senhor aquilo era trapo de imundícia. Há tanto para nós alcançarmos, não é verdade, irmãos? Há uma vida abundante para ser descortinada, como é feito pelo conhecimento do Senhor. Sabe, o Senhor é o alvo, o resto é consequência, o resto é resultado. A principal chamada à obediência não é uma obediência às obras. Né? Estamos debaixo da lei no Antigo Testamento. Mas a principal obediência é uma obediência ao chamado de andar com Ele, ser discípulo, ser gerado pela graça, ser transformado, e à medida que nós vamos ser transformados, andamos segundo isto e praticamos, alcançamos vidas. E isto é assim. Nós sabemos que já chegamos num nível quando fazemos aquilo com humildade, com alegria, por amor, para a glória do Senhor. Quando é algo forçado para Deus, eu tenho que... amado, isso aí não foi gerado do alto. Isso aí é manufaturado pela própria pessoa. Então nós queremos ser aquela pessoa que permite que a seiva produza as mudanças e que o Senhor faça as podas.
Às vezes descobrimos certas coisas que precisam sair da nossa vida, né? E aí tentamos parar com aquilo, na culpa, na marra, mesmo ainda gostando daquilo. Isso não é verdadeira libertação? O Senhor disse que gera em nós um novo querer, um novo efetuar. Me lembro de uma vez que tinha uma senhora que estava fumando. Ela disse, pastor, ore por mim que eu quero parar de fumar. Eu disse, não, irmã, não minta para o Senhor. Você está se culpando, né? Eu estou com medo de ir para o inferno, eu tenho que parar e... Ora por mim, expulse demônio. Falei, não, irmã, escuta aqui. Deus vai operar na sua vida através da sua comunhão com Ele. O nível de conhecimento da verdade é o nível que a verdade vai libertando, certo? Você vai se entregando, você vai andando com Ele e Ele vai mudando seus pensamentos, seus gostos, seu novo querer. Porque Deus ama o que dá com alegria, né? Quando o Senhor liberta, Ele liberta mesmo. Falei para ela, olha, chega diante do Senhor e diga assim, Senhor, quer saber uma coisa? Eu amo cada baforada que eu dou. Não é eu não, a minha carne, né? Porque eu, nova criatura, não amo o pecado. Mas ainda sinto, porque estou na carne, muito prazer nisto. E quero que o Senhor tire esse prazer. Quero que o Senhor me liberte desse prazer, porque eu tenho um enorme prazer em cada baforada. Eu gosto de fumar. Fale isso para o Senhor e diga, eu não quero gostar não, Senhor, eu não quero gostar, eu quero que o Senhor tire isso de mim, mas a verdade no momento é isto. Ela fez isso, irmãos, o Senhor libertou ela, porque ela falou a verdade. Ela não fingiu que era uma mártir, né? Oh, Senhor, tu sabes que eu não quero, oh Deus, eu odeio isso. Não, não. Se você quer ter uma comunhão com Deus, é importante falar a verdade. Às vezes a pessoa mente na hora da oração, na hora da adoração, não é verdade? Falando para o Senhor aquilo que quer impressionar Ele. O que impressiona o Senhor é um coração quebrantado. É um coração que se relaciona com Ele em verdade, em espírito, né? Não é ficar se culpando, se denegrindo, não é isso que eu estou falando. Né? Nós somos absolvidos pelo sangue de Jesus, somos justos. Nós éramos pecadores assim. Depois que o Senhor nos salvou, nós somos justificados, santificados. Agora somos santificados lutando contra o pecado ainda nessa terra. Mas nós não somos escravos do pecado. Não somos pecadores. Nós somos santificados, que ainda precisam lutar contra essa carne e contra o pecado. Então o pecado muitas vezes tem prazer na nossa carne. Mas o nosso espírito, nós temos prazer só na lei do Senhor e no Senhor. Somos nova criatura, né? É importante. Amado, você pode pensar que isso é um mero detalhe, mas não é. Enquanto o homem se vê pecador, ele vê o pecado mais forte do que ele. E Provérbios 23:7 diz como o homem imagina na sua alma se ele é. Então o homem que diz, eu sou um pobre pecador, ele nunca vai vencer o pecado. Ele nunca vai ser santo. Porque se ele está se declarando pecador, ele está dizendo, o pecado é mais forte que eu sou escravo do pecado pro resto da vida. Mas Jesus diz que Ele nos santificou, que pelo seu sangue Ele nos limpou. Não podemos chamar de impuro aquilo que Deus já limpou e santificou. E quando o homem começa a se ver como santificado, santo, lutando contra o pecado, aí ele se vê mais forte que o pecado, ele vence. Mas enquanto ele tiver esse jargão, eu sou um pobre pecador, aí ele nunca vai vencer o pecado. Deus, para abençoar Abraão, mudou o nome dele. Então mudou a perspectiva. Sou pai de uma multidão. Ele ficou meditando e falando isso. Aí Deus o tornou. Deus mudou o nome de Simão, que é inconstante, para Pedro, rocha, firme. Ele mudou o nome de Jacó, enganador, para Israel, aquele que luta junto com o Senhor. Veja, o que Deus está dizendo. Eu preciso mudar como você se vê desde a queda. Você não pode se ver como gafanhoto e ter desempenho de guerreiro. Se você ficar dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu sou um pobre pecador, a minha carne é fraca, porque esse pecado me domina. Quer dizer, você está fora da Bíblia. Jesus diz em Romanos 6,14 que o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês estão debaixo da graça. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10,13 que nunca haverá nenhuma tentação. Todos nós somos tentados à depressão, à preocupação, à impureza, à preguiça. Todos nós somos tentados. Agora, se vermos isso como mais forte do que nós, aí nós não vencemos. Você não vence aquilo que você vê como mais forte.
Uma pessoa que se chama a si mesma pecadora, ela sempre verá o pecado como mais forte que ela. Só tem uma vez que Paulo diz que nós somos, não há nenhum justo sequer, não é verdade? Quando Paulo está começando a explicar doutrina, então ele está mostrando a queda do homem, lá em Romanos capítulo 1, 2, não é verdade? Ele está começando a explicar a teologia. Então ele diz ali, não há nenhum justo sequer. Não há nenhum. Ele está começando a explicar como o homem é na sua condição caída. Mas depois que ele explica ali, para frente, Paulo não escreve aos pecadores da Galácia, aos pecadores de Éfeso, aos pecadores... Não, ele diz aos santos. Depois dali que ele explica que em Cristo somos nova criatura, que ele nos justificou, nos santificou, nos glorificou, Paulo começa a se chamar em Cristo santo. Quando você diz que em Cristo você é santo, você começa a ficar mais forte contra o pecado. Porque lá na cruz, Jesus não apenas perdoou o nosso pecado, ele nos deu uma nova natureza. E 2 Pedro capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz que nós recebemos a natureza de Deus. Somos filhos de Deus, temos o DNA de Deus, somos da raça de Deus. Filho gerado de Deus. Todo aquele que é gerado de Deus vence o mundo. Lá em 1 João fala sobre isso. Capítulo 5, versículo 4, 5. Então é muito importante compreender que lá na cruz, Jesus não apenas perdoou nossos pecados, ele nos deu o seu Espírito e quando entrou em nós, nos gerou de novo. Nós não somos mais aquele que nós éramos, pecadores, gerado nosso pai e nossa mãe, Adão. Nós somos agora uma nova criatura. Em Cristo nós somos santos. É muito importante isso, irmãos. Não é um mero detalhe. Quando alguém te pega o microfone, meus irmãos, eu sou um pobre pecador lavado no sangue de Jesus. Peraí, o sangue te lavou e você continua pecador? Porque do antigo aliança, o sangue só cobria no tabernáculo lá, colocava no propiciatório o sangue na tampa, e aquilo só cobria. Mas Jesus diz, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E quando tira, não tem mais. Como é que você vai dizer que ele não tirou? Se o sangue tirou, você não é mais pecador. Se você é pecador, o sangue de Jesus não fez nada. Então não existe pecador perdoado. Era pecador até receber Jesus. Quando recebeu Jesus, foi justificado e santificado. E é muito importante a pessoa se ver em Cristo santificado, porque é a verdade do que diz a palavra do Senhor. Em 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que era santo, Deus o fez pecado, para que nós fôssemos justiça de Deus. Amados, quando uma pessoa ela tem uma teologia correta, porque a Bíblia diz lá em João que Deus não ouve pecadores. Eu sou um pobre pecador, então sai para o inferno. Pecador vai para o inferno. Pecador significa escravo do pecado, que tem prazer no pecado e que esconde seu pecado. Isso é pecador. Agora o que nós somos? Nós pecamos? Pecamos, mas não temos prazer no pecado, não temos paz no pecado e gememos. Confessamos e gememos contra o pecado que é em nós. Então, há um combate, nós não temos prazer mais no pecado. Aquele que nasceu de Deus não tem mais prazer no pecado. Ele tem prazer no Senhor, na lei do Senhor. Agora, a sua carne continua tendo prazer no pecado, mas não é mais ele, é a carne. É importante separar a alma do espírito. Paulo dizia lá em Romanos 7, eu, no meu homem interior, tenho prazer na lei do Senhor. O homem interior é o que eu sou, o meu verdadeiro eu, o espírito, que vai habitar com o Senhor. Mas na minha carne ainda há um combate. Então você não é essa carne, esses sentimentos. Não, você é um santo. Você é espírito. A tua alma está sendo restaurada e o teu corpo ainda vai ser glorificado. Quando você se identifica em Cristo como santo, você fica forte. Lembre-se que quando Josué e Caleb se identificaram com o Senhor como guerreiros, eles saíram do deserto. Mas aqueles que disseram, nós somos gafanhotos, nós somos fracos, eles morreram no deserto. Porque você não pode se identificar com a sua carne. Você não é esses sentimentos, desejos, você não é esses pensamentos pecaminosos, não é. Isso aí é a sua carne. Um dia teremos o corpo glorificado. Você é esse horror que você sente contra esse pecado. Veja, quando vê um pensamento fora da palavra, um desejo fora da palavra, você diz, em nome de Jesus, sai. O sangue de Jesus tem poder. Então, você é essa pessoa que tem horror ao pecado. E geme. A Bíblia diz em Romanos 8 que nós que já temos o Espírito, gememos por um corpo glorificado. Então, nós estamos num processo, mas somos santificados. Isso é muito importante, queridos.
Porque quando nós nos vemos em Cristo uma nova criatura, logo o desempenho virá na frente. Vemos muitas pessoas que não frutificam, porque ainda se identificam com a sua carne. Elas ainda dizem, eu sou um zambujeiro velho. Mas Jesus enxertou, foi gerada uma nova raça. O zambujeiro já não é mais zambujeiro, agora ele é oliveira, ele é ramo da oliveira. Então ele tem que se ver como ramo da oliveira e falar que é ramo da oliveira. Não é soberba, porque não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que nos fez ramo dessa oliveira. Então, é humildade reconhecer o que ele diz na palavra, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, diz Amós 3:3. Se o Senhor disse que eu sou um ramo da oliveira, não sou mais um zambujeiro bravo, então eu sou um ramo da oliveira. Quer dizer, quando o Senhor diz, você era um pecador, escravo do pecado, em Adão, mas foi colocado em Cristo. Reconheça, ele diz em Romanos 6:11, reconheça, veja-se, declare-se como morto para o pecado e vivo para Deus. Então, o que é reconhecer? É ver-se e dizer que sou em Cristo, que a Bíblia diz que eu sou em Cristo. Isto é a fé. A fé não olha por vista, mas olha segundo a palavra. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Que nessa série você possa ter sido muito edificado, muito fruto. Esta é a palavra que define você. Você é um ramo frutífero. Você é um ramo para a glória de Deus. O teu destino é dar muito fruto, porque você foi santificado, você foi ungido, você foi escolhido, você foi salvo por este sangue e agora o Espírito Santo está aperfeiçoando você. Se veja em Cristo. Porque 1 Coríntios 6:17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só com Ele. É o cabeça e o corpo, é um só. Em 1 João 4:17 diz que aquele que está unido ao Senhor, agora aqui na terra, que é em Cristo mesmo um cristão, que diz lá em 1 João 4:17, que assim como Ele é, nós somos nesta terra. Nós somos, não é nós seremos, nós somos nessa terra. Então aquele que se une a Cristo, ele começa a declarar o que Cristo é nele, o que ele é em Cristo. Ele não fica confessando a circunstância. Ah, eu sou um aidético. Ah, eu sou um diabético. Ah, eu sou um desempregado. Ah, eu sou um burro mesmo. Ah, eu sou um viciado. Ah, eu sou um pecador. Não, irmãos. Não chame de impuro aquilo que Deus santificou. Você não é um diabético. Você é saudável, lutando contra a diabetes. A diabetes não é sua, ela está lutando na tua carne. O teu corpo é templo do Espírito Santo e você é saudável. Por que você é saudável? Porque em Isaías 53 diz que ele levou as tuas enfermidades. Você é próspero, pode estar passando por desemprego, né? Eu sou desempregado. Não, você pode estar passando por um desemprego, mas você nunca se identifica, você nunca se declara um desempregado, embora esteja passando desemprego. Você se declara, eu sou próspero, eu suprirei todas as minhas necessidades, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Estou passando por um período de desemprego, mas eu sou uma pessoa de Deus. Eu tenho provisão. Então quando você se vê em Cristo e declara em Cristo, você cria um caminho para o Senhor. A Bíblia diz, preparai o caminho do Senhor, lá em Mateus 3:3. É a fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Quando, lá em Gênesis 1, Deus disse a palavra, aquela palavra criou um caminho, o Espírito se moveu e gerou aquilo. Quando Ezequiel disse, vale de ossos secos, ele criou um caminho. A Bíblia diz, se você crer no teu coração e falar com a sua boca, você terá aquilo. Em Marcos 11:23-24, diz que tudo que eu creio no meu coração, não duvido, porque eu estou andando com Deus e creio que a palavra de Deus é verdade a meu respeito, né? A verdade a meu respeito é o que a Bíblia diz. E eu confesso com a minha boca, lá em Marcos 11:23-24, diz que se eu crer e falar, Deus fará na sequência. Então, queridos, pode parecer mentira você dizer uma coisa quando está sentindo na tua carne outra, ou vendo no mundo visível outra, mas você está criando um caminho, você está semeando no Espírito, porque Deus é que te dá a semente, você semeia, e é Deus que dá o crescimento. É Ele que confirma e transformará aquilo em fruto.
Então é tão bonito, irmãos, porque a fé sem obras é morta. É tão bonito ver uma pessoa frutífera, porque ela está semeando o quê? A palavra, não as circunstâncias. O povo do deserto falou assim, nós estamos no deserto, nós vamos morrer aqui. E depois falou, lá tem gigante. Eles sempre estavam confessando a circunstância. Mas aqueles que andavam com Deus confessavam a palavra, a promessa, a presença do Senhor, o poder do Senhor. Que lindo isso, né? Olha, tudo com P, ó, os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, o poder do Senhor, a presença do Senhor. Que coisa linda, irmãos. É nisso que nós vamos meditar. O Salmo 107, 43 diz assim, aquele que for sábio vai meditar demoradamente no grande amor de Deus. Deus te ama e enviou Jesus para te salvar. E enviou o Espírito Santo dentro de você. E enviou o irmão cheio do Espírito Santo para vocês meditarem na palavra junto e criarem uma atmosfera que traz uma unção que despedaça todo jugo. Querido, você é mais que vencedor em Cristo. Ele te guia em triunfo sempre através da fé. Da fé do quê? Em Cristo. Cristo em você, você em Cristo. Essa é a esperança da glória. Amados, que você venha dar muito fruto. Assim você vai ser discípulo do Senhor. Porque o Senhor, ó, Ele é frutífero. E aquele ramo que se vê em Cristo, ó, está alimentando a sua fé. Bonito isso, né? O alimento da fé diário, ó, regando e alimentando a sua fé crescendo. E aí, ó, confessando a sua fé, manifestando a sua fé, semeando a sua fé. Que coisa linda, irmãos. Deus não tem maior prazer, maior alegria do que ver os seus filhos andando na verdade. A verdade. Esta é a liberdade. É assim que se transforma um deserto num jardim do Éden, com novas sementes, com água, que vem do trono do Senhor. Fruto dos lábios daqueles que confessam o Senhor, a sua palavra, as suas promessas, a sua presença, o seu poder. É tão bonito, irmãos. Não viver por vista, mas viver por fé, se enchendo da fé. Até transbordar e sair pela sua boca, porque a boca fala do que está cheio o seu coração, Mateus 12, 34. Você começa ali na simplicidade, né? Vai se enchendo, junto com teus irmãos, ó, meditando na palavra. E parece que nada, irmão, tá enchendo o teu coração de fé. Tá enchendo, porque a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. Você tá enchendo ali. De repente, amados, o que acontece? Transborda, sai pela boca. A boca fala daquilo que transborda o coração. Aí você é um ramo frutífero. Porque você está pensando na palavra, meditando na palavra, sonhando com a palavra, abraçado com a palavra. Você está ali não como um fanático, mas você tem prazer na lei do Senhor. Você é uma pessoa saudável, lúcida. Não é louca não é fanática não. Porque o fanatismo piora o homem, né? Ele se torna até antissocial. Mas o verdadeiro evangelho, ele torna o homem belo. Porque torna o homem lúcido, calmo, frutífero para as boas obras. Pessoas que sabem quem são, que sabem falar quem são, que sabem semear essas sementes, porque a semente sai do coração. Olha, do bom tesouro do coração, ali sai tesouro, sai pérolas preciosas. Então, semear luz nas trevas, foi o que Deus disse, haja luz. Então ele semeou algo novo que não estava ali. Ele chamou as coisas que não são como se já fossem. Assim é o exemplo que Deus nos dá. A fé do Filho de Deus, que diz lá em Gálatas 2:20, é essa fé. É a fé criativa, por quê? Porque o poder do Criador está nela. O poder da palavra, do Espírito está nela. Dizer a palavra com comunhão com Deus para respaldar, andando com Deus, permanecendo em Deus e semeando. Permanecendo em Deus e semeando. O que acontece? Vira um pomar. Aquela plantinha tão pequenininha, começa a jogar semente, poa e água para todo lado. O que acontece, irmãos? Daqui a pouco está um pomar enorme, cheio de fruto, né? Que Deus te abençoe, amados. Estou muito feliz de ter participado com você nessa série. E sei que o Espírito Santo vai continuar falando aquilo que eu não pude falar, não soube falar, pois a pregação é muito limitada, mas o Espírito Santo não é limitado. E sei que Ele fará
E a atmosfera dele fará grandes coisas na sua vida, na sua família, em todas as áreas. Eu louvo a Deus pela tua vida que permaneceu firme em toda essa série. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.